Carinhosamente, bom dia, amigos ouvintes da 87,7 FM. Hoje, 7 de janeiro de 2024, abrindo esta sala de aula para mais um dia de estudo. Hoje nós vamos estudar o tema, dando continuidade à obra O Livro dos Espíritos, ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Todos nós somos espíritos. Estamos presos, neste momento, a um corpo físico, né? Usando aí essa roupagem física para a nossa viagem, né, rumo à perfeição. Muito longe ainda? Sim. Né? Muitas reencarnações? Sim. Mas sabemos, temos consciência que vamos chegar lá, todos nós chegaremos lá. E hoje, no estúdio aqui da 87,7 FM, com a presença aqui na técnica, o Bruno, né, já colocando aí nas redes sociais, aí, já colocando nas plataformas, nas multimídia, dá para chegar da sala de aula até você, amigo ouvinte, estudante, e com a gente aqui no estúdio, dando continuidade à obra O Livro do Espírito, o Evandro Silva. Evandro, bom dia, mais um dia de estudo. Bom dia, meus amigos Márcio, Bruno, Celso, Marquinho. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando nessa manhã. Nesse nosso primeiro encontro do ano, né? Esperamos que seja mais um ano de sucesso, de muito estudo, e que a gente possa passar esses 52 encontros, né, do ano felizes, graças a Deus, com as bênçãos do nosso Pai. Se Deus quiser, 12 encontros aqui estudando a obra O Livro dos Espíritos, né, Evandro? Se Deus quiser. E hoje, né, questão 257 da obra O Livro dos Espíritos. Está no ponto, Bruno? Então vamos para o nosso momento espírito de hoje. Momento Espírita. Dia de luz. O despertador toca e você acorda. Abre os olhos e torna a contemplar as mesmas cenas do ontem. Pela sua mente ágil, as dores sofridas passam em cenário cinematográfico. Você sente o corpo dolorido e cansado. Na boca, o gosto da amargura como gotas de fel lhe fere o paladar. Novo dia. Contudo, embora a noite de sono, não serão novas as lutas. Os problemas financeiros não se solucionaram no intervalo de algumas horas. A enfermidade que se abateu em seu lar não partiu. Ao contrário, você a sente mais presente do que nunca, nos gemidos que já lhe chegam aos ouvidos. Há que erguer-se do leito e retornar às lutas. A mesma luta. Você sente desânimo e pensa: por que não me tirou Deus a vida enquanto dormia? Sinto-me exausto. Não desejo mais sofrer nem lutar. No entanto, os minutos correm céleres e há que retomar as atividades. Entre a tristeza e o desalento, você se ergue e abre a janela. Neste instante, o sol lhe bate em cheio na face e inunda o seu quarto. Faz-se luz. E a luz espanca as trevas. É novo dia, informa-lhe o sol. Há alegrias no ar, cantam os pássaros. A brisa da manhã o envolve e a natureza toda o convida a reformular suas disposições íntimas. Pare um instante. Encha com o ar renovado da manhã os seus pulmões. Respire profundamente. Contemple o azul do céu e dirija ao Criador a sua prece. Prece de gratidão por mais um dia na carne. Em vez de rogar a Deus que lhe tire do corpo, rogue-lhe forças para o combate. É dia novo. Você não pode imaginar o que a divindade lhe reservou para hoje. Pense em quantos espíritos almejariam estar em seu lugar agora. Enfermidade, dor, desemprego são problemas a serem administrados e equacionados ao longo da existência. Recorde que a divindade lhe providenciou um dia de luz para você treinar outra vez disciplina, paciência, perdão. Não perca a oportunidade. Não jogue fora as chances de crescimento e resgate. E hoje, enquanto você sofre, luta e espera, alegre-se com os sons da vida, com o sorriso das crianças, com o colorido da natureza que o Pai dispôs especialmente para você. Sorria. As lutas poderão ser semelhantes, mas não idênticas. Porque dia como este nunca houve e não haverá outra vez.
Deus não se repete. Detenha-se a descobrir detalhes e observe a riqueza que o circunda. Amigos, colegas, brincadeiras, abraços. Nada será igual ao que já foi. Desfrute deste dia integralmente, porque dia igual a este só se vive uma vez. Cada dia é bênção nova. Cada minuto é oportunidade espontânea de crescimento. Pense nisso. Rádio Nossa FM. A sua rádio. Livraria Espírita Francisco Cerqueira. Conheça nossa extensa literatura adquirindo as obras espíritas em nossa livraria. A Livraria Francisco Cerqueira fica na rua Dr. Valmir Peçanha, número 87, centro da cidade. Telefone 2252-0230 e participe também do Clube do Livro. Quem não é visto, não é lembrado. A Agência de Comunicação Estúdio H ajuda você a divulgar a sua empresa. Planejamento, criação, desenvolvimento de materiais de comunicação e gerenciamento de redes como Facebook e Instagram. Agência de Comunicação Estúdio H. Nossa missão é criar. Telefone 2252-6810 ou WhatsApp 988397246. A Agência de Comunicação Estúdio H está em novo endereço. Edifício Bezerra de Menezes, Rua Dr. Valmir Peçanha, número 61, Centro, Sala 204. A Ocular e Ótica está pronta e modernizada para lhe oferecer as melhores condições para você comprar ou atualizar seus óculos. Oferecemos exame de vista com hora marcada. Temos um variado mix de armações, sempre com o menor preço. Nosso crediário próprio é bem prático. A Ocular e Ótica se tornou a preferida na cidade pelo atendimento. Estamos no Shopping Três Rios, loja 108, Praça da Autonomia, pertinho do Banco Itaú da Praça. A Rádio 87,7 FM está apresentando A Luz do Espiritismo. Muito bem, retornando aí depois dessa bela mensagem edificante para você, amigo ouvinte, estudante. Lembrar que nós também somos meros aprendizes, estudantes da doutrina espírita, provavelmente a primeira encarnação dentro desta sala de aula. E hoje nós vamos entrar no capítulo, no Livro dos Espíritos, que fala sobre ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. São 8 páginas essa resposta. Questão 257 da obra O Livro dos Espíritos, Evandro. O corpo é um instrumento da dor, senão é a causa primeira desta. Pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma. A alma não pode congelar-se e nem se queimar. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito da realidade, até mesmo ocasionarem a morte. Quer dizer, sensações do fogo, do gelo, é para o corpo físico e não para a alma, né, Evandro? O que nós temos que entender é que nós somos um conjunto de coisas, não é? A nossa constituição como ser completo, quando a gente fala alma, significa que o ser inteligente, o espírito, ele está ligado a um corpo de matéria. Uhum. Quando nós falamos espírito, estamos nos referindo ao ser inteligente desprendido do corpo material. E volta a ser, como diz os espíritos, quando Kardec pergunta o que acontece com o homem depois da morte, os espíritos respondem, volta a ser espírito. Uhum. Isso. Não é? Volta a ser a essência dele, né? Exatamente. É o que Deus criou. O que é que Deus como Deus nos criou? Ele nos criou espírito. O corpo, ele é o veículo, ele é a vestimenta, ele é o instrumento de trabalho do espírito. Então, nessa primeira frase aqui, o corpo é o instrumento da dor. Ou seja, por que ele é o instrumento da dor? Porque o espírito, ele acumula no seu consciente, ou seja, no seu perispírito, que é
o intermediário entre o espírito e o corpo é o que possibilita ao espírito viver no corpo, é o perispírito. A palavra peri significa em volta, que envolve o espírito. Né? E o perispírito, ele tem substâncias tanto do espírito quanto do corpo. Por isso ele faz essa ligação. E uma das funções do perispírito é justamente ele acumular sensações, lembranças, pensamentos, vontades. Ele vai acumulando. E quando o espírito, isso a gente estuda, por exemplo, nós fizemos um estudo na sexta-feira sobre a reencarnação, como é o processo de reencarnação. Então, esse perispírito, ele transmite ao corpo as sensações do espírito no momento da reencarnação. Então, quando ele diz assim, o corpo é instrumento da dor, ou seja, por quê? Porque é o corpo que vai absorver essas energias que se transformarão na dor. Não é o espírito que sente, né? O espírito, ele é o emissor. O corpo, ele vai materializar a dor. Não é? Por quê? Porque ele diz aqui, o espírito não sente frio, não sente calor, ele não sente dor, ele não sente nada, ele é espírito. Não é? Mas as sensações que o espírito traz na sua mente é que vão se transformar na dor, que vai se, vamos dizer assim, ela vai se materializar no corpo. Como o espírito está ligado ao corpo, naturalmente o espírito vai perceber. E agora é interessante a sequência aqui, porque quando fala de amputação, né? Você perde um membro, né? E a pessoa, quantas pessoas falam, mas eu perdi, né? Foi amputado o braço, mas eu sinto coçar. Né? E é interessante, olha o que eles colocam aqui. Ó. Todos sabem que as pessoas amputadas sentem dor no membro que não existe mais. Seguramente, não é nesse membro que está a sede ou ponto de partida da dor. O cérebro é que guardou esta impressão e estudo. É lícito, pois, admitir-se que coisa análoga ocorra no sofrimento dos espíritos após a morte. Lembrar que, do outro lado, nós recuperamos essa parte, o membro perdido. E não só nessa questão da amputação, como existe também uma questão muito séria da gente analisar, que é a questão da doação de órgãos. Por quê? Para muitos de nós, principalmente aquelas pessoas que não têm noção, não têm conhecimento da vida após a morte do corpo, a doação torna-se um problema muito sério. Por quê? Porque a pessoa acredita, desperta do outro lado da vida, sem saber nada. Não é? Então, ela vai acreditar que aquele órgão do corpo que lhe foi retirado, ela não terá mais. Vai sentir falta lá. Exatamente. Na verdade, não sente. Cadê o meu coração? Você está perguntando cadê seu coração? Você não está vivo? Você não está perguntando? Você está, então você está funcionando, tudo normal. Mesmo sem o coração. É mesmo, cara. Eu estou sem o coração, mas eu estou conversando. Quer dizer, é uma coisa ilógica, mas se você parar para pensar e raciocinar. Exatamente. É o coração que era do corpo, né? Do corpo. Os órgãos físicos, eles são do corpo, não são do espírito. Isso, muito bem. Não é? Só que, por nós passarmos um grande período ligados a este corpo, a gente sente falta. A gente sente a falta dele, não é? Psicologicamente. Tudo está na nossa mente. Até nós conseguirmos mentalizar que nós não temos mais, não precisamos mais dos órgãos físicos, nós já sofremos muito tempo. Até porque, se você for imaginar assim, eu não vou doar os órgãos, né, não vou ser doador, porque se eu morrer, eu posso precisar do meu órgão lá em cima e eu estou sem ele, vou ficar cego porque eu doei as córneas e etc. Aí você pensa, não, peraí, então vamos raciocinar. A gente tem que fazer a coisa raciocinada. Tá? Então, você não vai doar, por exemplo, as córneas porque você acha que você vai ficar cego lá em cima.
E o que vai acontecer com o seu corpo 48 horas depois do seu desencarne? Os órgãos vão ficar perfeitos, a córnea vai ficar perfeita. Ah, não, que vai desmanchar, vai virar pó. Então você vai ficar assim, lá em cima sem isso também, vai ficar cego do mesmo jeito. Se você for imaginar esse pensamento, não vou doar porque eu vou precisar lá em cima. Então vai estragar tudo aqui, meu amigo. É uma coisa muito interessante. Quem lida, né, participa, por exemplo, de reunião mediúnica, quem lida com o mundo espiritual, a gente percebe que a grande maioria de nós, espíritos, quando chegamos do outro lado, nós carregamos conosco tudo que a gente viveu aqui. Né? Uhum. Então a gente só morre, a gente não desencarna, como diz Joana de Ângelo. Poucos desencarnam, a gente morre. Morrer para todos, desencarnar é para poucos. Exatamente. Por quê? Porque você chega do outro lado vivendo a vida de cá e não a vida de lá. Então, a gente vai encontrar a grande maioria dos espíritos com as sensações daqui. Por exemplo, as pessoas sentem fome, né? Sentem sede, sentem sono, sentem calor, sentem dor, né? Sentem as necessidades fisiológicas do corpo, sendo que eles não têm mais o corpo. Mas na mente, no pensamento nosso, nós guardamos tudo isso. Então, quando você vê, por exemplo, um espírito sofrendo, por quê? Porque ele está passando fome, ele não está passando fome, mas a mente dele se condicionou a isso. Né? Então, ele continua vivendo a vida que ele tinha aqui. Por isso que é importante, durante a nossa trajetória aqui na Terra, nós começarmos a colocar na nossa cabeça que um dia nós não vamos precisar mais do corpo. Né? O corpo ele vai acabar, ele vai ser consumido pela natureza. Do pó viestes, para o pó retornarás, como dizia Jesus. Certo? O nosso corpo ele é todo formado de elementos da natureza. Aqui na nossa constituição física, nós temos todos os elementos da natureza. Temos o ar, temos o fogo, temos a água. Está tudo aqui dentro. Né? Essa máquina ela tem um tempo de duração. Encerrado esse tempo, você vai ter que reciclar. Então, a gente entende que o nosso corpo foi o primeiro material reciclável da Terra. Ele está sempre em renovação. A gente tirou da natureza e vai voltar para a natureza. E quando a gente precisar de um corpo de novo, nós vamos ter um corpo novo, porque esse já não serve mais. E nós estamos aqui estudando, justamente o Marquinhos falou em sensação, nós estamos estudando aqui ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, que é o capítulo, né, que fala justamente no livro dos espíritos, na questão 257. Dando continuidade aqui, Evandro, um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha papel tão importante em todos os fenômenos espíritas, tal como nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem a encontrar-se por ocasião da morte, na ideia tão frequente que ele tem de que ainda está vivo, no quadro tão comovente dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais, e tantos outros fatos vieram lançar luz sobre essa questão, motivando as explicações que passamos, né, agora daqui para frente também. Quer dizer, são diversos detalhes, né, o que chama atenção para mim aqui, as aparições vaporosas ou tangíveis, que o espírito, quando aparece para uma pessoa, ele sendo tangível, ele não precisa ser 100% do corpo tangível, só onde vai ser apalpado pelas mãos, através do abraço nas costas, né, ou a mão. O perispírito, ele é, vamos dizer assim, o ponto-chave de a gente entender vários fenômenos que acontecem na nossa vida. Por exemplo, quando o médium vidente diz assim, eu vi um espírito, ele não viu um espírito, ele viu o perispírito. Por quê? Porque o espírito não tem forma, o espírito é energia. Né? Como a gente vai definir o que é o espírito? Nós não temos ainda um conhecimento próprio, adequado,
para definir exatamente o que é o espírito. Então, na nossa condição, nós imaginamos o espírito sendo energia. E essa energia ela não possui uma forma. Então, o que vai dar forma ao espírito? O perispírito. Então, o médium vidente, ele vai ver o perispírito. Uhum. Mas é comum falar que viu o espírito. Exatamente. Vamos dizer assim, é normal, né, a gente dizer que viu o espírito. Não, você viu o perispírito. Mas isso aí não tem tanta diferença, tanta importância. O importante é que a gente entenda o que é o perispírito. Certo. Uma das funções dele. Né? Por exemplo, ligar o espírito ao corpo, dar forma ao espírito, né? Absorver as sensações, as impressões do espírito, arquivar todas as informações, vamos dizer assim, do histórico espiritual de cada um de nós, né? Porque isso tem um papel fundamental na reencarnação. E outro detalhe que me chamou a atenção aqui, tão frequente que ele tem, de que ainda está vivo. E é natural, né, nas reuniões mediúnicas, os espíritos comentarem com a gente: poxa, ninguém lá em casa conversa comigo, eu falo, meus filhos não me escutam, eu falo, minha esposa não me escuta, eu falo, meus pais não me escutam. É uma coisa muito comum essa questão. Você pode explicar por que essa sensação de ainda achar que está encarnado, né? Porque a maioria de nós espíritos não temos a noção da vida espiritual. Então, para a grande maioria, esmagadora maioria das pessoas do mundo, a vida de desencarnado ela é igual à do encarnado. A diferença é muito sutil. E ele, por desconhecimento, ele não percebe que já está desencarnado. Então, ele quer continuar a viver a vida do encarnado. Não é? Por isso que a grande dificuldade que nós temos de adaptação. Para nós, por exemplo, né, que estamos aqui, eu, por exemplo, estou na doutrina espírita há 44 anos. Se eu desencarnar hoje, vai ser fácil para mim? Acredito que não. Não é? Por quê? Porque eu vou carregar comigo uma quantidade de emoções que vão me prender aqui. Então, até eu me desligar disso, leva um tempo. É? Por isso que, por exemplo... Uma adaptação natural, normal, claro, que você vai ter. É claro. Então, vamos citar um exemplo para as pessoas entenderem melhor. Nós vivemos aqui numa cidade praticamente, né, ao nível do mar, um pouco mais elevada. Se a gente, 200 metros acima. 200 metros. Se a gente for agora para Cusco, no Peru, vai ser uma complicação para nós. Por quê? Por causa da diferença de altitude, de oxigênio, de pressão da atmosfera. Então, até nós nos adaptarmos, tem pessoas que relatam que quando viajam para esse lugar, quando saem do avião, passam mal, desmaiam. A diferença de altitude. Agora, imagina você estar encarnado e você está desencarnado. É uma grande diferença. É a mesma coisa quando você mergulha, vamos dizer aí, a 100 metros de profundidade. Não é? Para você voltar à superfície, você não pode voltar de uma vez, você tem que voltar aos poucos. Para quê? Para se adaptar à pressão da água, do ar. Não é? Então, para o espírito é a mesma coisa. Existe uma diferença de você estar aqui ligado a um corpo de matéria e você está sem o corpo de matéria. Então, o espírito precisa de um período de readaptação. Muito bem. Dando sequência aqui, o perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. Ele é tirado do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, mas não o da vida intelectual, pois esta reside no espírito. E, além disso, o agente das sensações exteriores,
no corpo, essas sensações estão localizadas nos órgãos que lhe servem de canais. Destruído o corpo, as sensações se tornam gerais. Nós temos que entender que esse texto ele foi escrito há quase 200 anos, né? Então, naquele tempo, se falava muito do magnetismo, Sim. né? Mas não se tinha, vamos dizer, o conhecimento científico que nós temos hoje. Então, hoje, as nossas informações acerca do perispírito podem ter se ampliado, mas para que a gente entenda o que é esse perispírito, ele seria, vamos dizer assim, a mistura tanto do pouco do espírito, um pouco do corpo. Porque uma das funções do perispírito é ligar o espírito ao corpo. Se ele não tiver os elementos dos dois, essa ligação se torna mais complicada. Porque o espírito é energia, o corpo é matéria bruta. Não é? Então, o perispírito ele funciona como elo de ligação. Quando a gente estuda isso, por exemplo, vamos estudar a desencarnação. Como é que a gente morre? Por que a gente morre? De que forma é a morte? As pessoas já se perguntaram por que existe o velório? Para que ele existe? Existe por uma função muito importante, que é o período que acontece o desligamento do espírito do corpo. Esse desligamento, né, por exemplo, nós estudamos, né, já ouvimos falar dos chakras. O que são os chakras? São pontos de energia que ligam o espírito ao corpo. Esses chakras, que são 7 principais, que estão ligados aos nossos órgãos vitais, eles precisam ser rompidos. Então, neste período do velório, é que acontece, vamos dizer assim, essa primeira etapa do desligamento dos chakras. Quando esse desligamento não é completo, a desencarnação não acontece totalmente. Quer dizer, o espírito ainda fica ligado, preso no corpo. Nós temos inúmeras experiências de espíritos que, por não terem feito este processo inicial, eles permanecem ligados no corpo, mesmo depois que o corpo não existe mais. Não é? Eles ficam ali ligados nas suas sepulturas, nos seus túmulos. Os cemitérios estão abarrotados de espíritos que estão presos ao seu corpo. Por quê? Por atos errados que cometeram, por excesso de amor ao corpo físico. Então, eles ficam presos, porque não houve esse processo inicial de desligamento. Então, a gente tem que gastar toda a energia do espírito. O caso dos suicidas, por exemplo, né? Então, a gente observa como esse processo de separação do corpo do espírito, ele é extremamente importante. Então, quando você for num velório, e aí a gente tem que ter noção do que representa esse momento, como ele é importante para quem está partindo, e a gente observa, né, que geralmente as pessoas ficam fazendo comentários, aquele burburinho, não é? Deveríamos fazer ao contrário, porque deveria ser um momento de profunda reflexão, silêncio, oração, em respeito àquele irmão que está partindo. E a equipe espiritual que está ali trabalhando, porque quando você começa a orar, você está emitindo energias, vibrações que ajudam a acalmar, a adormecer aquele irmão que está no processo de partida. Isso não é fácil. Não é? Então, a equipe espiritual ela está trabalhando nesse processo de desligamento dos chakras. Aí chegam as pessoas fazendo comentários inapropriados, rindo, né?
ficam indiferentes àquele momento. Isso atrapalha quem está partindo. Então, eu até evito muito, né, ir a velório, não porque eu tenha medo, nada, é porque eu acredito que a participação que deveria ser seria chegar, se despedir, fazer a nossa oração e se retirar. Não é? É a menor contribuição que a gente pode dar, mas é a mais importante. Sim. Porque esse é um momento de muita delicadeza, principalmente para quem está indo embora, e que muitas das vezes não teve o preparo suficiente e adequado para esse momento. Muito bem colocado. Fica para nossa reflexão, tá? Muito nossa reflexão aí nessa manhã de domingo. E aí a Carmen Beatriz está fazendo uma pergunta aqui, tá? Uma pergunta, mandando um abraço para a Carmen Beatriz aí, Carmen. Estudiosa aí, Carmen Beatriz, né? O convidado traz em seu estudo, está colocando aqui, Evandro, o convidado traz em seus estudos experiências e exemplos que auxiliam na compreensão do assunto abordado. A doutrina espírita nos ensina cotidianamente e o convidado abrange e sempre traz algo para agregar o que conhecemos. Parabéns ao nosso querido Evandro Silva. Obrigado, Carmen Beatriz. Você é muito especial no nosso coração. E tem uma outra pergunta, agora é da Camila Alves, para você, Evandro. A Camila Alves, obrigado aí, Camila, por participar aqui do programa Luz do Espiritismo nessa manhã de domingo. Dizem que a gente que está desencarnando assiste o nosso próprio velório, será? Depende. Depende. Na grande maioria das vezes, não. Por quê? Porque nós não estamos preparados. Quem perguntou a Carmen, né? Não, é Camila. Camila, agora é a Camila. Obrigado, Camila, pela sua pergunta. Na maioria das vezes, Camila, nós não estamos preparados para acompanhar esse processo. Então, o que acontece? Nós somos adormecidos, não é? E quando despertamos, tudo já passou, tudo já acabou. É a mesma coisa, por exemplo, é um processo cirúrgico. Sim. Não é? Sim, bem colocado. Você precisa estar num estado em que facilite o trabalho do cirurgião. Mas se você tiver determinados momentos desperto, você pode se mexer, você pode ter sensações de medo, de receio, que vai atrapalhar o trabalho do cirurgião. É uma cirurgia delicada. Então, você é o quê? Anestesiado para que você durma. O processo de desencarnação é a mesma coisa. Na grande maioria das vezes, e a grande mesmo, nós não vemos nada. Alguns se despedem, né, dos seus amigos, Sim. dos seus familiares, e nem chega, né? Porque assim, muitas pessoas que passam longos anos com doenças, né, sentem a aproximação da desencarnação. Então, minutos, segundos antes dela acontecer. E sente aproximação também, Evandro, dos irmãos que já partiram? Sim, claro. Eu tenho pela minha mãe, no processo da desencarnação da minha mãe, né? Ela já estava mais do lado de lá do que do lado de cá. Então, ela descrevia, né, as pessoas que ela estava vendo. Né? Então, a gente começava a perceber que chegou aquele momento dela partir. Né? Mas só que aí tem alguns detalhes que são a gente entender. Por exemplo, no caso da minha mãe, ela ficou internada lá em Juiz de Fora. Né? E quando tinha assim, 3 ou 4 dias antes da desencarnação dela, nós participamos lá no Jornal de Anjos da reunião mediúnica, e a nossa querida irmã Carla, ela veio até nós e solicitou que nós tirássemos a minha irmã de lá, porque ela estava atrapalhando a partida da minha mãe. Por quê? A minha irmã ficava grudada no leito da minha mãe. Ela não saía de lá. E isso atrapalhava a desencarnação, porque já era necessário que a dona Zenilda partisse. Ela não tinha mais como ficar aqui.
Só que a minha irmã prendia. Então, nós fomos lá, tiramos a minha irmã de lá, Elaine de lá, trouxemos para cá, para que no dia seguinte a minha mãe desencarnasse. Não é? Por quê? Porque quando você fica ali grudado na pessoa, você influencia o momento da desencarnação. Dificulta a desligação, desligamento. São vibrações, são emoções que você está emitindo, como se você agarrasse a pessoa e não soltasse mais. Então, você precisa deixar ela ir, porque chegou o momento de partir. Né? Então, o momento da desencarnação, ele é muito sensível, ele é muito eu diria, traumático para o espírito. Por isso, Camila, que a gente tem que dormir. Você dormiu, você entrou no estado de coma, vamos colocar assim, e todo o processo é feito, e quando a gente desperta, já passou tudo, você já está lá no mundo espiritual, feliz e faceiro lá na colônia espiritual. E agora o Antônio Ferreira mandou uma pergunta para você também, Evandro. E com relação às famílias que têm por tradição, ao invés da prece e ao silêncio, fazem festa, inclusive, com música em alto volume, será que pode prejudicar a passagem do espírito? Toda manifestação que foge à serenidade prejudica. Mas também nós temos que entender que, como você falou, são tradições. Não é? Se não fizer a peça para mim, eu vou puxar o cobertor à noite. Por exemplo, no meu caso, né, eu teria muita vontade que no dia que eu partisse, né, fizessem realmente uma festa. Bolhas, salgadinhos para todo mundo, não é? Fizéssemos as orações, todo aquele processo de praxe, né? Colocassem lá, né? Não colocasse aquele negócio, aquelas flores, eu não gosto daquilo, né? Colocasse lá o livro dos Espíritos, o Evangelho. A bandeira do Fluminense? Isso é essencial. Mas aí já dificulta o desligamento. A bandeira do Fluminense, principalmente, e outra coisa, quando eu estiver partindo lá, toca lá Zé Ramalho, eu vou ficar feliz da vida. Né? Vou ficar feliz da vida. Por quê? Porque, para mim, isso é natural. Falar da morte... para outros já não seria, né? Para outra pessoa, não. Foge até, né? Né? Foge. Tá então, certo. eu digo assim, a única, as três... Exatamente. As três únicas coisas que me seguram nesta vida ainda é a minha família, a minha doutrina espírita e o Fluminense. A Carla Ferreira está aqui, ó. Carla Ferrari. A Carla Ferrari está aqui, ó. O Evandro, achei que ia querer a bandeira. Lógico, quero sim. Na sequência aqui da obra, né? Nós estamos estudando o livro dos Espíritos, na questão que fala sobre ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, questão 257 da obra. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés. É preciso, porém, tomar cuidado para não se confundir as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo, apenas por termo de comparação. Podemos tomar estas últimas e não por analogia, né, o Evandro? Exatamente. A sensação do corpo é aquilo que o corpo vai expressar durante toda a passagem do espírito aqui na Terra. Enquanto você está ligado ao corpo, você, espírito, manda vamos dizer assim, as ordens ao corpo. Não é? Outra coisa são as sensações do espírito. Isso é uma coisa sua, que está no perispírito, mas é do espírito. Nós vivemos aqui inúmeras existências. Já fizemos muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Tudo isso é arquivado, vamos dizer assim, é propriedade individual do espírito, que vai se manifestar ou não no corpo, dependendo da necessidade atual. Então, por exemplo, a gente vai reencarnar, nós fazemos uma programação espiritual.
dentro dessa programação estão as nossas necessidades que nós vamos ter que vivenciar aqui. Muitas delas nós conseguimos, outras não. Certo? Então, essas, vamos dizer assim, essas sensações que ficam no corpo, geralmente, né, são as doenças, são as dores, são as evoluções que o corpo vai adquirindo, são as atitudes, são as coisas que acontecem, as transformações do nosso corpo, tudo isso é material. Agora, existem os sentimentos, isso é do espírito, né? O amor, a fraternidade, o respeito, o carinho, a benevolência, o ódio, o egoísmo, a inveja, isso é do espírito, não é do corpo. Sim. Quando fala que a carne é fraca, não, a carne não é fraca, não, é o espírito que é fraco mesmo. É o espírito que está em processo evolutivo. Então, nós vamos ter tudo isso em nós. E muitas dessas coisas vão se expressar no corpo. Na sexta-feira, nós estávamos fazendo um estudo sobre a reencarnação, lá no Grupo Mensageiros da Esperança, e nós estávamos falando exatamente sobre esse processo, como o espírito vai reencarnar. Né? Então, ele vai transferir para o corpo as necessidades que ele, como espírito, traz. Uma dessas necessidades, por exemplo, então se discutiu muito lá a questão do câncer. Não é? O câncer, ele se origina onde? Ele se origina no espírito. Mas ele vai se manifestar onde? No corpo, na célula. Né? Então, muitas das vezes, um câncer, ele é originado por aquilo que o espírito sente. Se você tem muito ódio, se você guarda muito rancor, essa energia ela vai atuar diretamente na célula. Ela vai danificar a estrutura celular. E pode, em vários momentos, se transformar num câncer. Então, é uma forma que o espírito tem de se limpar. Certo? A doença, ela tem essa característica. Por exemplo, você, numa existência, você abusou do álcool, né? Mas você desencarnou de acidente. Então, você levou com você essa energia. Então, quando você for formar o seu futuro corpo, aquelas células que começam a se agregar para formar o seu futuro corpo, você vai mandar uma informação para elas. Essa informação será com um defeito. E de determinado momento da sua existência, você desenvolve uma cirrose. Por quê? Porque essa informação estava em você, estava no perispírito. Fruto do passado. De ações passadas. Toda ação resulta uma reação. Exatamente. Claro. Então, quando você começa a reclamar da vida, reclamar dos problemas, você já está colhendo. Exatamente. O pensamento, ele é energia, ele é vida. Você gera uma vida. Então, se você tem um pensamento positivo, se você é uma pessoa otimista, se você é uma pessoa que olha para o seu futuro e pensa, poxa, eu vou melhorar, eu vou crescer, eu vou ser feliz, você será. Agora, se você pensa ao contrário, se você pensa negativo, logicamente você está criando um futuro negativo. Né? Aqui se planta, aqui se colhe. Muito bem. Agora a Camila Alves mandou outra pergunta para você, Evandro. Vamos lá. E quando se damos conta que desencarnamos? Bom, aí, Camila, vamos dizer assim, o fechamento de um processo, não é? O processo da desencarnação, na grande maioria das vezes, ele é difícil por quê? Porque, primeiro, nós não temos conhecimento do que é desencarnar. Durante muito tempo na nossa vida, a morte ela nos foi colocada como o fim de tudo,
como uma coisa tenebrosa, misteriosa, dolorosa. Não. A morte do corpo, o processo da desencarnação é natural. É uma coisa natural. Mas isso fica na nossa cabeça, na nossa mente, de forma distorcida. Então, ao longo do tempo, quando você toma conhecimento que a desencarnação ela é um processo comum na vida, que a única diferença que você tem quando você está encarnado para quando você está desencarnado é que você não tem mais o corpo físico. É só isso. O resto é tudo igual. Não tem diferença. Não é? Imagina só, vamos citar um exemplo. Imagina uma pessoa evangélica que passou a vida todinha na igreja, né? Acreditando que ela iria ao paraíso, ela iria subir ao céu e encontrar com Jesus. E ao desencarnar, isso não acontece. É um choque muito grande, né? Nós já conversamos com inúmeros irmãos evangélicos desencarnados que se revoltaram, se acharam enganados e iludidos, porque não encontraram Jesus. Então, até você conseguir fazer com que eles entendam que eles não foram enganados, não mentiram para eles, que eles sim encontraram Jesus. Por quê? Porque Jesus não é personificado, Jesus não se apresenta para eles através de um corpo, de uma pessoa. Não, é o amor, é o ensinamento que Jesus trouxe, que isso está dentro dele. Então, Jesus está com ele. Né? O paraíso é algo simbólico, é um estado de espírito, e não um local pré-estabelecido, igual o céu. Né? A gente morre, a gente não vai para o céu, porque o céu não existe. Mas o céu é um momento, é a paz, é o amor que você está vivenciando. Isso para você é o céu. Então, são maneiras de enxergar diferentes. Isso você tem que dar um tempo ao espírito para que ele possa absorver esse conhecimento, essa informação, trabalhar isso dentro dele, para que ele possa se conscientizar do que ele é e aonde ele está de verdade. Muito bem. Então, a última questão de hoje, né, dando sequência que é ao estudo da manhã de domingo, né, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, na questão, o ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, questão 257, que vai dar continuidade. Eu volto no mês que vem, se Deus quiser, no primeiro domingo, para dar continuidade. Talvez mais 2 domingos para encerrar esse capítulo. Tá? Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corpóreo, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, já que ele se queixa de frio e calor, também não sofre mais no inverno do que no verão. Já os vimos atravessar chamas sem nada experimentarem de penoso. A temperatura, pois, não lhes causa nenhuma impressão. Logo, a dor que sentem não é uma dor física propriamente dita, é um vago sentimento íntimo que o próprio espírito sempre compreende bem, precisamente porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais que uma vaga lembrança, como vamos ver. Mas vai ser no próximo capítulo, mas aqui já está para ter uma ideia, que são sensações que, quando o espírito está muito apegado aos bens materiais, questões materiais, sentem mais do outro lado, né, Evandro? A gente percebe que lá no mundo espiritual, ali, né, que aqui, do lado dessa barreira que a gente criou aqui, material, eles estão aqui, né? E quantos espíritos estão neste momento relembrando, revivendo acontecimentos de 200 anos atrás? Eles estão presos ali. Eles não saem, então eles querem vingança, eles guardam ódio, eles guardam rancor, estão apenas perdendo o seu tempo, não é? Por quê?
Porque aqueles a qual eles dirigem todo estes sentimentos já desencarnaram, já reencarnaram, já evoluíram, já progrediram e eles ficaram parados. Não é? Então, é isso aí que a gente leva com a gente. Não é o que a gente tem aqui. O que a gente tem aqui vai ficar aqui. Nós não vamos levar nada dessa vida aqui. Você não leva absolutamente nada. Nada mesmo. Nem o seu corpo você leva. Não é? Mas você leva o quê? Os seus sentimentos. Aquilo que você vai agasalhando, que você vai guardando dentro de você, dia após dia. Né? A gente costuma dizer, quando a gente chegar lá do outro lado da vida, nós temos que levar uma mala. Né? E essa mala tem que estar cheia de alguma coisa. Você vai levar o que na sua mala? Os seus cartões de crédito, de débito, né? Você vai levar isso? Lá eles não funcionam. Né? Lá fica bloqueado. Tudo cartão. bloqueado, você não vai usar cartão nenhum. Você não vai entrar no shopping lá no mundo espiritual, querer passar o cartão, que ele não vai funcionar. O meu é black, nem for black, se for Pode azul, ser o blue, cartão internacional, mas Infinity, sem limite, não adianta nada. O que você vai ter que levar nessa mala são os seus sentimentos. E o que você está guardando dentro da sua mala hoje? Para a sua grande viagem. Não é? Qual é a sua bagagem que você está guardando hoje? Aí, isso que a gente tem que prestar atenção. E quando a gente fala assim, não é que nós temos que colocar uma mala cheia de virtudes, né? Porque isso não existe ainda no nosso mundo. Nós temos um caminhão, um trem duplo de defeitos. Uma vez eu perguntei a um amigo espiritual meu por que eles me escolheram para esse trabalho que a gente realiza. Se eu tenho tantos defeitos, tantas coisas erradas, e eles me responderam, meu amigo, meu irmão, os seus problemas são problemas seus, não são problemas nossos. Os seus defeitos são seus. Isso você resolve com Deus. O que a gente usa são as suas virtudes. Isso que é importante para nós. Agora, os seus defeitos, não temos nada com isso. Não é? Porque nós temos defeitos e virtudes. Só que a gente se apega demais aos nossos defeitos. E esquece das nossas virtudes. Muito bem. Quando esse programa é bom, tudo chega rapidinho ao final. Não deu, né, gente? Esse capítulo, 250, a questão 257, da obra do Livro dos Espíritos, vai de 3 a 4 programas, tá bom? Que é justamente, ele fala aí, justamente o ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Levamos o amor, os laços dessa... levamos o amor, os laços dessa vida. E quando esquecemos nossos familiares, nossos sentimentos, somente quando reencarnamos outra vez, quer dizer, questão do Não, os sentimentos, eles estão conosco o tempo todo, Camila. É que, às vezes, por nós estarmos ligados a um corpo físico, a gente bloqueia um pouco esses sentimentos, essas lembranças, essas sensações. Mas eles nos acompanham todo o tempo, sabe? Não, nós nunca nos afastamos deles. Nós apenas os guardamos como se fosse numa gavetinha, que eles ficam guardadinhos ali. Mas no momento certo, no momento apropriado, a gente vai abre a gaveta e retira eles novamente. Né? Muito bem. Né? Agora, as considerações finais, Evandro? Nós só temos que agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui. Esperamos que a manhã de hoje tenha sido maravilhosa, que as palavras que foram colocadas tenham chegado a todos vocês da melhor forma possível. Desejar um ano novo maravilhoso, de muita paz, de muita felicidade para todo mundo, de muita luz. Agradecer esse carinho que vocês têm com a gente, dizer que isso nos incentiva muito a continuar o nosso trabalho, dar um grande abraço a todo mundo que está acompanhando a gente e até o próximo mês, se Deus quiser. Isso aí, dando continuidade ao estudo. Agradecer aqui na técnica o nosso querido Bruno, mandando muito bem nas plataformas digitais, na mesa, no sistema de som aqui da rádio.
E lembrar que semana que vem teremos aqui a presença do André Matos com o tema O Suicida Após a Morte, estudando a obra memorável Memórias de um Suicida, Ivone Amaral Pereira, o 18º estudo. Né? Passar aqui o microfone aqui para o Celso Tinda. Pô, Matheus, Celso, considerações finais, meu irmão. Bom, Márcio, chegando ao término do estudo desta manhã, agradecendo aí a todos que participaram conosco pelo telefone, pelas redes sociais, lembrando que o estudo continua, não tem jeito. Para a gente se chegar a uma pretensa perfeição, não, essa que nós, né, a gente tem que estudar e colocar em prática. Então, desde já, encaminhe seus filhos para a evangelização infanto-juvenil. Procure a sua casa espírita, procure a sua religião, o seu credo, aquilo que você acredita, procure a evangelização, encaminhe seus filhos. Então, tá aí dado o recado. Tenham todos um bom finalzinho, um bom domingo, né? Um bom começo de semana. E até o próximo programa À Luz do Espiritismo. Márcio. Muito bem, Celso. E as considerações finais agora do Marco Lazzarini. Lembrar que semana que vem estaremos novamente, se Deus quiser, contando com vocês novamente nesta sala de aula para mais um dia de estudo. Bom domingo. É isso aí, Márcio. Vou mandar um abraço para minha prima que está fazendo aniversário, Vilso, fazendo aniversário hoje. Vilso, parabéns para você. E deixar também esse programa em homenagem ao meu grande amigo que partiu para a espiritualidade essa semana, nosso Djalma, o homem de pedra, o Nego Velho, que a gente falava com ele, né? Lá na Vila Isabel, que infelizmente faleceu, passou dessa para outra vida, e que ele possa ser recebido, com certeza, que é o grande homem que ele foi. É um grande homem, 1,92 m, mas parecia uma criança, de um coração muito bom, que ele vai ser recebido com muita alegria na espiritualidade. Então, eu dedico esse programa a ele, grande amigo nosso, da nossa família lá, que desencarnou essa semana. Tá? Tenham todos um bom domingo. E até semana que vem, com mais um programa À Luz do Espiritismo, aqui, na nossa FM. Bom dia! Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem.